Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Episódio de hoje onde a gente fala tudo sobre as finais de conferência, Conference Championship, os jogos entre San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles, Cincinnati Bengals contra o Kansas City Chiefs, e também a gente aborda o que você vai esperar do Super Bowl, porque a gente finalmente sabe quem vai jogar o Super Bowl daqui, sem ser esse final de semana, no próximo. Então, fica ligado que você vai ouvir tudo isso. Eu sou o Lucas, host desse episódio, e junto comigo você ouve as vozes do Paulinho e do Felipe. Então, bora pro episódio, bora pros jogos. E aí um jogo que a gente estava esperando muito nessa rodada, a gente tinha comentado lá no episódio passado como os dois jogos dessa final de conferência eram muito, muito aguardados por nós, ia ser dois jogões. E o primeiro que a gente ia ter a oportunidade de ver era o jogo da NFC, 49ers e Eagles, um jogo que a gente estava super curioso. E foi frustrante pra caralho, talvez seja a expressão correta assim, para usar em relação a esse jogo, né? Porque com toda a expectativa, domingão, 5 da tarde, vamos assistir esse jogo. E ele acabou praticamente que na mesma hora que ele começou, porque o 49ers, com toda a sua sorte do mundo em lesões, que já eles não têm faz sei lá quanto tempo já, parece que é um negócio meio crônico naquela cidade, tiveram o seu terceiro quarterback machucado na temporada. Então não é nem o primeiro, nem o segundo, é o seu terceiro. E aí, finalmente, para deleite de uns, terrores de outros, acabou a Purdy Mania, né? Então o Brock Purdy ele sai lesionado bem no começo do jogo, e daí para frente ia ser muito difícil para o 49ers, apesar de boas tentativas até certo período do jogo. A defesa do 49ers manteve o time no jogo, né? Mas depois tudo desandou e o Eagles venceu por 31-7, vitória fácil para o time de Filadélfia. Cara, assim, acho que era um jogo muito esperado, né, como você falou. A gente tinha comentado no episódio anterior que esse jogo seria, na verdade, o jogo que mais exigiria do Brock Purdy, né? No seguinte sentido, os Eagles são um monstro completamente diferente dos outros times que ele enfrentou. Então ele além de não perder a bola, que é uma característica dele nesse período que ele vem tendo sucesso, né? Um cara que não comete turnovers, ou quase não comete turnovers, ele ia ter que também ajudar mais o ataque dele a marcar pontos. E a gente até comentou, eu e o Thiago Lucas, que fizemos no último episódio, que se os Eagles assim, abrissem 14-0, 17-3, alguma coisa assim, ficaria muito difícil, porque o Purdy não resolveria com os braços sozinho. Só que o Eagles começa o jogo, faz um drive razoavelmente longo ali, de uns 4 ou 5 minutos, touchdown. Aí no meio do drive seguinte, que é o primeiro drive dos 49ers com a bola, o Purdy me sofre um fumble, que é uma coisa rara, né? Ele protege bem a bola, tanto de interceptação como de fumble. E na jogada ele se machuca. E agora a gente ficou sabendo até que a lesão dele é bem séria, né? Ele vai ter que fazer cirurgia e tal, ou quase certo vai ter que fazer cirurgia. E aí, cara, assim, com o Brock Purdy é uma coisa, mas com o Josh Johnson, porra, não dá. Teve uma hora lá que botaram os times que o Josh Johnson já tinha jogado. Porra, tinha time de umas 3 ligas diferentes. Como é que um cara desse tá no banco para poder, eventualmente, quem sabe, jogar na final de conferência? E aí a vaca deitou. Né? O jogo meio que acabou nesse momento, assim, porque os 49ers passaram a não ter mais ataque. Tiveram um lampejo ali com um touchdown, eu diria, heróico, né, do Christian McCaffrey, que é um negócio meio surreal, assim. Ele quebra uns 3 tackles que a gente acha que ele já tinha caído e de repente ele sai correndo, levanta e tal. Mas, enfim, o jogo só não acabou literalmente nesse drive porque a defesa dos 49ers segurou o jogo honesto ali até mais ou menos metade do terceiro quarto. Porque senão, se fosse qualquer outra defesa, qualquer outro time, o jogo tinha acabado naquele snap, olha lá. Eu diria que o jogo, na verdade, acabou com a lesão do Brock Purdy, porque, de certa forma, você sabia que o 49ers não ia mais conseguir fazer muita coisa no ataque, e a defesa segurou o quanto deu, mas, assim, é muito difícil você ver até, assim, as melhores defesas segurarem um jogo inteiro em que elas não ficam fora de campo. Porque o grande problema para a defesa dos 49ers foi esse. Eles abriram o bico porque o ataque dos 49ers não consumia relógio, então eles não descansavam. E uma hora isso ia pesar e pesou mais para o final do jogo.
E o detalhe é que o Josh Johnson machucou também, né? E voltou o Brock Purdy sem o ligamento do cotovelo, ou seja, ele voltou ali só para entregar a bola. Agora, assim, isso, assim, eu vi muita gente falando, por que o Josh Johnson não treinou mais? Por que não tinha mais pacotes e tudo mais? Então, para explicar para o ouvinte, por conta do acordo coletivo entre o Sindicato dos Jogadores e a NFL, existe um tempo limitado que os times podem treinar. Existe um tempo de horas e de treinos que podem ser feitos em campo com pads. Especialmente com full pad, né? E aí, você, na verdade, você pode fazer uma média de menos de um treino de pad por semana. Ou seja, são 17 jogos, você tem acho que 15 ou 16 sessões de pad para a temporada inteira. Tá? É muito difícil você dar tempo de você treinar com seu reserva. Até porque, né, assim, o pessoal que já acompanha há muito tempo esse esporte lembra de uma figura chamada Tom Moore, que foi um coordenador ofensivo genial e foi o coordenador ofensivo do Indianapolis Colts na época que o Peyton Manning estava lá. E aí perguntaram para ele, né, por que ele não treinava com quarterback reserva. Aí ele falou, olha, se o 18 sair de campo, a gente tá fudido. E a gente não treina fudido. Né? E é isso, entendeu? Os 49ers... Se for pro reserva entrar, é melhor a gente pegar uma posição boa no draft. Exato. Então, assim, os 49ers não treinam com o Josh Johnson, por quê? Porque eles sabiam que se o Brock Purdy saísse de campo, eles estavam fudidos. E você não treina, você tá fudido para um NFC Championship Game, entendeu? Então, assim, o jogo foi rápido. Acabou com a lesão do Brock Purdy e é isso, né? O Eagles é um puta time e não tinha como você ficar segurando por muito tempo. E teve uma outra lesão bizarra, né? Que eu, na hora, eu confesso que eu não vi. Eu devo ter saído para pegar alguma coisa para comer, para beber e tal. Que foi a do Nick Bosa, né? A pessoa fala assim, foi uma lesão esquisita e tal. Tipo, machucou sozinho, eu não tinha visto. Depois eu fui ver. Porra, o cara tá parado na sideline. Aí vem um outro maluco que sofreu um tackle, que deu um tackle, ele cai assim meio que girando e bate no joelho dele, dobra o joelho dele de lado, velho. Tem que ser um time muito zicado para isso acontecer. O seu melhor jogador de defesa. A minha teoria é de que isso tudo é um sinal pro Kyle Shanahan para ele perceber duas coisas. A primeira é que, apesar do sistema dele ser muito bom, ele precisa de um quarterback. E a segunda é que esse quarterback chama Tom Brady e ele precisa assinar com o San Francisco 49ers, que é o time da cidade natal dele, né? Ele não é da cidade natal, né? Mas ele era torcedor dos 49ers, né? Quando era criança. Então acho que seria assim a despedida dos sonhos da carreira do Tom Brady e de muita gente seria ele no 49ers. E se ele for pro 49ers, para quem joga videogame aí, é tipo Game Shark, entendeu? Tom Brady com Kyle Shanahan, essa defesa do 49ers é Game Shark, principalmente se o 49ers trouxer o Vic Fangio para coordenador defensivo. Paulinho, eu acho que você tá caguetando a idade quando você tá falando de Game Shark, tá? Pois é. Talvez você esteja Eu sou mais velho e não lembro disso, tá? Mas assim... Talvez esteja caguetando a sua idade aí, avançada, até certo ponto. Mas enfim... deixa eu ver se eu entendi direito, então, Paulinho. Você está falando que o Tom Brady tem que ir para o 49ers para ele levar toda a sorte que ele teve ao longo da carreira e o time parar de machucar? É isso que você não necessariamente parar de machucar, né? Mas para eles não precisarem aí, né, de Jimmy Garoppolo, Brock Purdy... Assim. Pô, duas observações aqui. Quer dizer que o Lucas acha que o TB12 Method é sorte? Cara, tem um componente de sorte aí. Assim, eu não quero tirar méritos do cara, mas assim, qualquer pessoa que ganha tanto na carreira tem que ter... eu tô zoando por causa do livro lá, daquele fisiologista dele que briga com todo mundo e tal, eu tô zoando. O Guerreiro? Eu não tô falando... Guerreiro. Eu não tô falando das condições físicas do Tom Brady especificamente, mas sim dos times que ele tá rodeado, né? E realmente, ele é um cara que, além de muita competência, ele teve muita sorte na carreira dele, mas não é a pauta do dia de hoje, né? Essa pauta a gente deixa para off-season. Mas assim, eu queria um outro ponto, né? O Rich Eisen, que todo mundo que acompanha sabe, né? Que é apresentador do lado da NFL Network, ele fez uma thread
esses dias no Twitter e no Instagram, né, para falar sobre o Jalen Hurts. E eu queria aqui traduzir ela rapidinho, tá? Que é, assim, primeiro de tudo, eu até postei no Twitter recentemente, né, em resposta ali ao psicólogo da NFL, que é um perfil que eu sigo no Twitter, o cara parece gente fina ali, a torcida do Eagles, que, porra, o Jalen Hurts, ele tem uma evolução que é muito difícil de você acreditar se você lembrar de onde ele veio. O Jalen Hurts, ele era quarterback de Alabama. Alabama estava perdendo numa final do college. E aí o Nick Saban tira o Jalen Hurts e coloca o Tua. O Tua vira o jogo. A Alabama estava perdendo por mais de 2 posses. O Tua vira o jogo. E o Jalen Hurts vai para o banco. Em vez de ir para o portal de transferência, como muita gente faria, o Jalen Hurts ficou mais um ano em Alabama, sendo reserva e não falou nada. No ano seguinte, o Jalen Hurts foi para o portal de transferências e ele foi para Oklahoma. E teve uma baita temporada com o Lincoln Riley, que eu acho que é talvez o melhor treinador de quarterback assim, das últimas 2 décadas, talvez. Aí ele teve uma baita temporada em Oklahoma, foi para a final do Heisman, não foi o Heisman Trophy, mas ele foi para a final do Heisman, foi selecionado na 2ª escolha do draft pelos Eagles. Aí ele ficou uma temporada ali como reserva do Wentz. Aí na 2ª temporada dele, ele virou titular e ele foi colocado no banco em um determinado momento. E aí, na 2ª temporada dele como titular, ele teve essa puta dessa temporada. E o que isso significa é que ele é um dos seres humanos que eu já vi com mais resiliência, assim, né? E eu acho que essa resiliência vai ser muito importante para ele para jogar contra um Kansas City Chiefs e um Patrick Mahomes que vai estar mais saudável. Talvez esteja ali já com uma perna e meia para o Super Bowl. Porque assim, o Patrick Mahomes mostrou o quão foda ele é, mas o Jalen Hurts a gente não pode descartar ele. Eu acho que ele é um cara que a gente tem que aplaudir, porque eu acho que a gente tem que começar a conversar sobre ele ser ali um quarterback top 5 da NFL. Ele teve claramente uma temporada de brigar por MVP esse ano, né, Paulinho? Teve. Eu acho que, assim, eu mesmo falei, o Eagles era o time mais talentoso da liga, eles chegariam até onde o Jalen Hurts permitisse que eles chegassem. E ele permitiu que eles chegassem no Super Bowl. E eu acho que tem uma chance bem razoável de ele levar eles pro título do Super Bowl. E eu acho que assim, a gente falou até agora aí dos 49ers e da onda de azar, tal, 5º quarterback, 6º quarterback, mas também não dá para tirar o mérito dos Eagles, né? Que fizeram o que tinha que fazer, o outro time estava fragilizado, você vai lá e passa o carro, né? É isso, e eles dominaram o jogo na defesa, na linha defensiva. Tanto é que a lesão do Brock Purdy vem numa jogada da defensive line, né? O Brock Purdy tem azar aí de meio que lançar a bola com o braço e movimentar o capacete do jogador que estava fazendo pressão nele. Depois de talvez um quarto e pouco aí de ajuste no ataque, eles passaram a dominar também a linha ofensiva em relação à defesa dos 49ers e fizeram o que tinham que fazer. Então, assim, é um time que foi muito, muito dominante. O Miles Sanders correndo aí 2 touchdowns corridos e tal. Acho que o Sanders não tinha feito nenhum touchdown no ano passado, né? Eu vi alguma estatística sobre isso outro dia. Ele acho que fez um. Fez um touchdown. Esse ano ele fez 2 dígitos, 2 touchdowns na final de conferência, ou seja, uma puta de uma reviravolta, né? De uma temporada para outra e tal. Então, assim... Para ele vai ser importante que ele é free agent, né? Isso para ele vai ser bem importante. Então, assim, e eu acho até que os Eagles tiveram uma coisa, eu meio que comentei isso durante o jogo no grupo que a gente tem no WhatsApp, eu acho que eles demoraram um pouco a tirar os titulares, sabe, assim, sabe, a gente já viu isso acontecer, né, já viu lá o Rob Gronkowski quebrar o braço bloqueando um field goal num jogo que estava 55-1, a 3,
O Dwight Freeney machucando o tornozelo no último snap do jogo que já tinha acabado. E os Eagles com os titulares lá quase até o final do jogo, né? Acho que eles demoraram um pouco, mas assim, não dá para tirar o mérito deles, que foram realmente, como o Paulo falou, é o time mais talentoso da liga, em todas as fases do jogo, e talvez seja o time mais dominante. Né? Só que aí, agora no Super Bowl, eles vão ter do outro lado um alienígena. Vamos ver o que vai dar. A gente já falou aqui várias vezes sobre as linhas, né, as trincheiras do Philadelphia Eagles, e eu acho que esse foi um jogo que exemplificou isso muito bem, né? Então, a linha defensiva, ela ganha a batalha contra a linha ofensiva do 49ers, que não é a melhor linha ofensiva da liga. Essa linha ofensiva, melhor linha ofensiva da liga, provavelmente é do Philadelphia Eagles, mas é uma linha ofensiva muito, muito competente, e virou um negócio até frustrante, né? Tanto é que o Trent Williams, que é provavelmente o melhor jogador da linha do 49ers, chega uma hora lá que ele decide brigar, né? Porque o cara tá frustrado, né? Nada deu certo para ele, tanto pro time dele, né? Com essa questão de quarterback, o time não conseguiu jogar, o time foi dominado, mas ele teve uma batalha muito difícil, ele, a unidade dele, teve uma batalha muito difícil e aí começou a ficar exaltado, né? E também a linha ofensiva do Eagles também ganha essa batalha aí, né, se a gente for ver, contra a linha defensiva do 49ers. Então eles conseguem abrir os caminhos. Tem um dos touchdowns do Miles Sanders, talvez até os dois, é andando, assim, né? Tipo, ele entra andando, assim. Sem ser encostado, sem ser encostado. Então e aí é um misto de várias coisas, né? É um misto de esquema, é um misto de execução, o esquema estava certo, eles executaram esse esquema de maneira perfeita, mas também muita, muita qualidade, né, nessa unidade, né? E aí o Paulinho trouxe bem essa história do Jalen Hurts. Cara, ele é um cara que tem uma história assim dentro do esporte fantástica, né? Quantas e quantas vezes ele foi descartado e ele volta e ganha posição e joga muito bem. E isso aconteceu no college, isso aconteceu agora na NFL. E eu acho que assim, é um cara que não vai ser fácil você descartar ele assim no futuro, né? Então, ele tem uma história fantástica. Mas eu acho que um outro cara assim que eu queria dar destaque nesse Eagles é o Haason Reddick, justamente o cara que fez o sec, que acabou lesionando o Brock Purdy. Mas esse cara tem uma história também na liga, ele já está agora na 6ª temporada dele na liga, né? Que é bem curiosa, assim, né? Porque ele foi uma 13ª escolha geral do draft, então ele foi uma escolha bem alta, top 15 no draft dele, pelo Arizona Cardinals. E esse começo de carreira lá em Arizona, eles tentaram converter ele, colocar ele na liga como um linebacker. E não deu certo. Ele não se encontrou em algum momento, diversos momentos ele pareceu porque ele é muito pesado para ser linebacker. Diversos momentos ele pareceu um bust, ele não conseguia ser titular, ele não conseguia jogar bem, e parecia tanto bust que depois de 4 anos, os escolhidos na primeira rodada, eles têm um contrato de 4 anos e o time tem a opção de estender por um 5º ano. O Arizona Cardinals não exerceu a opção do 5º ano dele. Ele vai para a Carolina Panthers. Aí, nessa última temporada dele em Arizona, ele já vira um cara que é mais um rusher, né? Então ele já vira mais um defensive end, outside linebacker, mas com mais função de novo, né? Mais parecido com o que ele tinha no college, de atacar o quarterback. E ele até teve na última temporada em Arizona 12 sacks e meio, mas não exerceu a opção do 5º ano. Ele foi para Carolina, onde ele teve 11 sacks, 33 pressões e 18 quarterback hits, então foi uma temporada até que produtiva. E no ano seguinte, que é esse ano que a gente está agora, ele para em Filadélfia, tem uma temporada regular com 16 sacks, 41 pressões, 26 quarterback hits e 2 sacks, 2 vezes machucando o quarterback adversário, na final de conferência. Então esse é um cara que, só para a gente entender, 2 anos atrás, o time que tinha escolhido ele no draft numa posição muito alta estava abrindo mão dele. E hoje ele é um dos melhores defensive ends, outside linebackers, um dos melhores caras atacando o quarterback que a liga tem hoje no momento. Então, eu acho que esse cara, assim, ele representa muito de diversas coisas do Eagles, né? Algumas histórias aí de superação dentro do esporte, um coaching que é muito, muito bem feito e um time talentoso, mesmo algumas vezes não sendo lá os principais nomes da liga, os nomes mais sexys da liga, né? Então, o Philadelphia Eagles aí fazendo um trabalho perfeito, absurdo, e
chegando no Super Bowl. E só ganha quem chega também, né? Tem essa aí também, né? E o mais importante de dizer é que muita gente tenta desmerecer o Philadelphia Eagles, né? Que fala, eles só pegaram baba, além de só pegar baba, aí chegou nos playoffs, eles pegaram um Giants que, de novo, era uma baba, e depois eles pegaram um 49ers que o quarterback machucou no primeiro drive. Tipo, foda-se. Entendeu? Foda-se. O que importa é que você chega. Assim, o quarterback machucou sozinho ou machucou num play da sua defesa? Aliás, assim, só fazer um registro, né? O Lucas falou que o Reddick, ele fez os 2 sacks que machucaram os 2 quarterbacks dos 49ers, 2 sacks limpos, né? A lesão foi consequência, assim, do jogo, né? Então, assim, se o cara não tá lá, ele não machuca, né? Se ele não tá fazendo ali a pressão, ele não machuca. Então, assim, é tudo uma consequência uma da outra. Eu acho, assim, é aquilo que a gente falou, os Eagles são um time muito talentoso, não é um time nem muito jovem, nem muito velho, então, assim, eu acho que eles ainda têm potencial aí para dar trabalho há alguns anos. E tem o Jalen Hurts, né? Vamos ver se ele continua. Acho que sim, porque o staff dele também é jovem e recente, né? Então, assim, é capaz deles montarem ali uma sequência aí para enfileirar alguns anos de bons resultados. Mas, assim, uma coisa que eu quero deixar meio clara é que, assim, o Philadelphia Eagles pegou uma NFC fraca, isso é verdade, mas, primeiro, não importa como você chega no Super Bowl. Se você chega de uma maneira limpa, você chegou. Você tá lá e você só precisa ganhar o jogo. Entendeu? E esse time do Kansas City Chiefs teve dificuldade já em alguns jogos que eram mais fáceis. Não tô aqui já falando que o Chiefs tá fudido, não. O Chiefs já teve facilidade em jogos que eram tão difíceis quanto, e teve dificuldade em jogos que eram mais fáceis, entendeu? Então, tudo pode acontecer. NFL é a caixinha de surpresa. Né? O que importa é que você chega. Mas, apesar disso, eu tenho uma crença de que assim, a NFL ela não é que nem o Madden, que você tira uma pecinha, coloca a outra e praticamente nada acontece. Tá? Mas, apesar disso, eu tenho a crença de que o Philadelphia Eagles ia ganhar esse jogo mesmo com o Brock Purdy saudável. Ia ser um jogo diferente? Ia ser um jogo bem diferente. Ia ser um jogo bem mais acirrado. Mas eu acho que a superioridade física e de saúde mesmo do roster como um todo do Eagles, ela ia pesar em algum ponto do jogo como acabou pesando. Então, assim, não tem como você tirar essa vitória do Eagles. Eu acho que é muito... Assim, é muito escroto você querer tirar o mérito do Philadelphia Eagles desse jogo. E é isso aí. Então, Philadelphia Eagles do head coach Nick Sirianni, no seu 2º ano de trabalho apenas, né, ele que era coordenador ofensivo do Indianapolis Colts, chegando no Super Bowl com uma baita de uma temporada. Né? Então, 14 vitórias e 3 derrotas na temporada regular, sendo que 2 dessas derrotas chegaram no final da temporada, com o Jalen Hurts machucado, e passaram o carro no New York Giants na rodada anterior. Apesar do que aconteceu, passaram o carro de novo no San Francisco 49ers na final de conferência. E agora enfrenta o Kansas City Chiefs na final da liga, né, no Super Bowl. Kansas City Chiefs, esse que fez um jogo interessante contra o Cincinnati Bengals. Não sei se interessante é exatamente... Emocionante, né? Porque, assim, os Bengals não jogaram tão bem. Só que os Chiefs tinham um quarterback que só tinha uma perna. Isso equilibrou o jogo e levou a um final legal, né? Porque, enfim, apesar da controvérsia, a gente vai falar das controvérsias, mas o final foi bem legal, assim, foi emocionante. Foi um jogo emocionante, mas eu não sei, assim, eu vou até fazer um meia-culpa aqui, né? Eu estava aqui na semana passada falando como essa era a final de conferência que a gente queria ver, que eram os melhores times tinham chegado, que ia ser do caralho. Eu acho que eu ziquei, tá? Porque o primeiro jogo praticamente não teve. E esse segundo,
ele foi um negócio meio esquisito em alguns momentos, assim. O Joe Burrow, ele teve um jogo... Ninguém tinha como prever que esse jogo ia acontecer da forma como esse jogo aconteceu. Da forma que ele saiu foi bizarro, né? O Joe Burrow, ele não teve um jogo bom, mas ao mesmo tempo o Bengals estava o tempo todo na partida, e aí no final podia ter dado prorrogação, podia ter ganhado, mas não era, não sei, não faz muito sentido esse jogo na minha cabeça, mas é o que o Bresca falou. Foi emocionante até o final. Vitória do Chiefs no último segundo de jogo. Assim, eu não vi na semana passada, eu vi na semana retrasada, eu falei que o Joe Burrow é um bad motherfucker. E eu mantenho o que eu falei, o Joe Burrow é um bad motherfucker. Ele não ganhou esse jogo. Porque do outro lado tem um cara que é, assim, o baddest motherfucker de todos, assim, dessa liga hoje, entendeu? Que é o Patrick Mahomes. Que, cara... Assim, o Patrick Mahomes ele é incrível. Eu acho que todo mundo que escuta aqui a gente falando do Patrick Mahomes acha que esse podcast aqui é talvez o fã-clube número 1, assim, o primeiro fã-clube do Brasil do Patrick Mahomes. Eu não teria problema. E talvez seja. Torcedor do KC, não tem nenhum torcedor do KC nesse podcast, tá? Só dando spoiler. E talvez seja. Se vocês vierem e falarem assim, que o Paulinho paga pau pro Patrick Mahomes, pago mesmo. Pago mesmo, foda-se, pago pau, problema nenhum falar que eu pago pau pro Patrick Mahomes. Eu não teria problema nenhum em ser o embaixador do fã-clube do cara aqui no Brasil. Tipo, zero problemas. Assim, vai ter um problema em algum momento lá em Kansas City, porque tem pessoas que nasceram em Kansas City que acham que chegar na final de conferência é o normal, né? É normal. É uma coisa que acontece todo ano. Né? Tem gente que nasceu... O Patrick Mahomes é quarterback do Kansas City Chiefs titular há 5 anos, e há 5 anos ele chega em final de conferência. Os Enzos de Kansas City são os Enzos do Rio de Janeiro com o Flamengo. O nego acha que chegar ao final e ganhar todo ano é a mesma coisa, só que ninguém lembra dos 20 anos anteriores roendo o osso, né? Exato. Assim, exatamente. E assim, essas crianças aí, né, que estão há 5 anos aí chegando, em algum momento o Kansas City não vai chegar, mesmo com o Patrick Mahomes, em algum momento o Kansas City não vai chegar na final de conferência. Até porque se o Patrick Mahomes conseguir chegar na final de conferência em todos os anos da carreira dele, você não precisa esperar 5 anos para colocar ele em Canton. Ele se aposenta e você coloca uma jaqueta... Quebra a regra, né? Quebra a regra que se foda. A regra que se foda. Você coloca uma jaqueta de ouro nas costas do cara, assim que ele se aposentar, é porque, né? Mas assim, o Joe Burrow é foda. E o Patrick Mahomes é foda. Mas eu acho que apesar da puta partida que teve o Patrick Mahomes, que ele teve, pra mim, os grandes heróis da partida pro Kansas City Chiefs foram os jogadores da defesa do Kansas City Chiefs. A gente vai falar que o principal nome é o Chris Jones. Sempre que a gente fala da defesa do Kansas City Chiefs... Achei que você ia falar que tinha sido as zebras, pô. Eu sou da opinião de que esse jogo teve uma arbitragem meio mandrake. Mas que apesar disso... Mas que apesar disso, era para dar Kansas City Chiefs. Eu teria apostado... O resultado final acabou não sendo influência direta deles. Exato. Mas que os caras cagaram nas horas-chave e geralmente a favor de Kansas City eles cagaram. Ok, mas aí a gente pode falar que eles tiraram, por exemplo, uma interceptação do Joe Burrow e um touchdown do Patrick Mahomes foram apagados também pelas zebras, entendeu? Então a gente pode falar isso aí também, entendeu? Então, assim, eu acho que teve um favorecimento assim para o time da casa na arbitragem, mas não acho que isso alterou, né? Antes do jogo, eu teria apostado no Cincinnati Bengals. Eu falei pro pessoal aqui no grupo que o meu palpite era que o Super Bowl ia ser Eagles e Bengals. Errei, aprendi a não apostar contra o Patrick Mahomes, mas não sei se eu vou aplicar esse aprendizado. Eu ainda não tenho exatamente meu palpite para a final do Super Bowl. Na hora que o Lucas me perguntar isso no final do episódio, eu falo, mas eu ainda estou elaborando aqui na minha cabeça. Mas o que essa defesa do Kansas City Chiefs jogou foi absurdo. Porque o Joe Burrow teve um jogo... Não teve um jogo ruim, mas também não teve um jogo ótimo.
mas muito porque a defesa do Kansas City Chiefs jogou pra caralho. E eu acho que é uma puta de uma sacanagem que o Spags, que é o coordenador defensivo do Kansas City Chiefs, não recebe consideração mais para ser head coach, para ter uma segunda chance. Vários caras recebem uma segunda chance e ele não é chamado para entrevistas. E ele tá fazendo um puta trabalho. O Kansas City Chiefs ganhou um Super Bowl por causa desse cara. Quando ele tava no primeiro ano dele lá em Kansas City, ele fez um puta trabalho com a defesa que ele tinha lá, e a defesa jogou pra caralho e eles foram campeões do Super Bowl. Ele tá lá, e tem uma defesa que metade dos caras daquela defesa são calouros. Se vocês forem parar pra ver, metade dos caras da defesa do Kansas City Chiefs são calouros. E eles estão jogando pra caralho. E tudo bem. Tem aí um dedo do front office que draftou direitinho, mas o coordenador defensivo e o staff defensivo dos Chiefs botou a rola em cima da mesa, ensinou esses moleques a jogar durante essa temporada. Muita gente falou, a defesa do Kansas City Chiefs é ruim. Não é ruim, porra. Não é ruim. A defesa do Kansas City Chiefs é boa. Não é uma defesa top da liga, não é a defesa do 49ers, não é a defesa do Eagles, mas é uma boa defesa. Dá pra você ganhar com essa defesa. Eu não entendi o conceito, assim, né? Quando você tem o melhor quarterback da liga, quando você tem o Patrick Mahomes, você não precisa da defesa top 3. Você precisa da defesa top 15. Você só precisa não levar 50 pontos por jogo. Exato. Entendeu? Assim, até porque você não tem como pagar uma defesa. Você não tem como pagar uma defesa top 3 da liga, entendeu? Quando você tem o Patrick Mahomes com o contrato que ele tem. Você não tem como. Então, assim, a defesa do Kansas City Chiefs é recheada de calouros. Se eles não ganharem esse Super Bowl esse ano, você colocar as barbas de molho que eles vão estar aí de volta no que vem. Tá? Assim, para deixar bem claro, se os Chiefs não ganharem esse ano, eles voltam ano que vem com um time que provavelmente vai estar com um monte de reforço ofensivo do draft e provavelmente com um monte de calouro desse ano, que vai estar no segundo ano, que vai ter se desenvolvido mais. Então, assim, se Kansas City Chiefs não ganhar, bota as barbas de molho que ano que vem eles estão de volta aí. Eu acho que ano que vem, pelo menos no UFC Championship Game, eles chegam, né? Os Enzos de Kansas City vão ter mais um ano aí de planos para janeiro que assistir jogo, entendeu? Essa é a maldição da AFC, né, Paulinho? No ano que vem, o Kansas City Chiefs chega de novo, e o Bengals, e o Bills, e aí ainda tem os outros ainda... Os outros vindo, né? Tem o Chargers com Herbert, Jaguars com Lawrence. É a bênção de você ter um quarterback. Quando você tem um quarterback foda, né? É que tem gente que acha que você pode ficar feliz ter um quarterback medíocre, você ficar com ele ali alguns anos e tal, né? Mas a verdade é que enquanto você não tem um quarterback nessa liga, você não compete. Você fica ali só com as migalhas, entendeu? Cara, posso fazer um bold prediction aqui? Assim, eu sei que não tem a ver com esse episódio, vai ser objeto de discussão em outros episódios, mas eu acho que o Bills vai implodir a partir da temporada que vem. Eu acho que a forma como eles foram eliminados esse ano vai pesar muito. Mas enfim, isso é uma outra discussão. Eles vão dar uma regredida aí, acho que vão voltar depois, porque o Josh Allen é foda, mas assim, eu acho que a eliminação deles esse ano e como ela foi, assim, foi uma vergonha, né? Eu acho que eles vão dar uma implodida. Mas assim, é o que vocês falaram. Não vai ter o Josh Allen, pode não ter o Josh Allen, mas vai ter o Joe Burrow, vai ter o Justin Herbert, vai ter o Trevor Lawrence. Eu queria... Vai ter o CJ Stroud. Eu queria aqui defender... Vai ter todo mundo. Eu queria aqui fazer uma defesa do Josh Allen, porque eu vi muita gente falando que o Josh Allen não joga mais do que o Cam Newton jogou. Desculpa, cara, vocês estão falando bosta. Desconsidera, Não, mas eu não tô falando por causa do Josh Allen, não. Eu tô falando por causa do time como um todo, assim, do management, do staff e tal. Eu acho que eles vão implodir por causa do staff, mas enfim, isso é outra discussão. O Josh Allen jogando. Josh Allen joga muito mais do que Cam Newton conseguiria jogar nos maiores sonhos dele. Tá? Sem desrespeito ao Cam Newton. Mas voltando aqui ao jogo, tá? Assim, estatisticamente, Kansas City passou o carro, estatisticamente, tá? O próprio Thiago mandou aqui no nosso grupo aqui, né, as estatísticas do jogo, e Kansas City passou o carro. E eu acho que assim, parte do motivo pelo qual os Bengals perdeu
Assim, claro, tem o mérito da defesa do Kansas City. Mas, primeiro, a gente tem que lembrar que Cincinnati jogou esse jogo sem a linha ofensiva. Assim, o Joe Burrow fez o que dava para fazer. Ele foi muito pressionado durante o jogo todo. Ele fez lá algumas jogadas cagadas, né, que ele fez lá algumas merdas, como todo quarterback faz, né? O Mahomes também fez bosta durante esse jogo, né? Mas assim, o Burrow, ele primeiro estava sem uma linha ofensiva e segundo, eu acho que assim, o que a gente elogiou, né, do coaching de Cincinnati, e não é que o coaching de Cincinnati nesse jogo fez cagada, assim, uma cagada geral, mas é que em algumas jogadas-chave do jogo, eles resolveram partir para blitz em cima do Patrick Mahomes. Esse podcast já falou que se você vai na blitz contra o Mahomes, você vai perder. Muito incompetente na NFL. Né? Ganhar do Mahomes, o segredo de ganhar do Mahomes é pressionar com 4, cara. Ponto. Assim, o coordenador defensivo do Cincinnati Bengals, ele fez um ótimo trabalho a temporada inteira. Tá? Assim, a defesa do Cincinnati Bengals jogou muito mais do que era esperado dela durante a temporada inteira. E durante boa parte dos playoffs. E jogou bem esse jogo. Né? Só que eles fizeram 2 erros cruciais. O primeiro deles foi mandar a blitz contra o Patrick Mahomes. E o segundo erro é uma coisa que eles não... É um erro que eles não fizeram no primeiro jogo contra o Kansas City Chiefs. Que foi justamente ligar o foda-se pro resto do ataque do Kansas City Chiefs e marcar o Travis Kelce. E, assim, não vou dizer que é só cagada do Cincinnati Bengals. O Travis Kelce é do cacete. O Travis Kelce é um dos 3, 4, 5 melhores tight ends da história da liga. Não é em atividade, da história da liga. Ele é foda. Ele ia aparecer. E só reforçando o que você está dizendo, o Kelce foi um game time decision, né? Ele era questionável para jogar, só que era aquele questionable quase doubtful, né? Porque ele foi um game time decision. E aí você olha o jogo do cara, 7 recepções, 78 jardas, um touchdown. Tipo, porra, isso é porque ele quase não jogou. Imagina se ele tivesse saudável com um quarterback que tivesse 2 pernas, ou pelo menos 1,5, né? Ele é muito foda. Assim, ele aparece nos momentos que ele precisa, né? Tipo, você precisa fazer uma conversão para mover a corrente, ele aparece livre. Você precisa do touchdown, ele aparece livre. Exato. Ele então, assim, claro, os Bengals, estavam desfalcados e tudo mais, mas, cara, assim, Kansas City tem seus méritos, Kansas City tem... Quando você tem o Patrick Mahomes e quando você tem o Travis Kelce, cara, assim, você tem que jogar um jogo quase perfeito para você não perder de um time desses. A verdade é essa, você tem que ter um jogo defensivo quase perfeito para você não se fuder jogando contra um Patrick Mahomes e contra um Travis Kelce. Porque o Travis Kelce é um matchup ambulante e o Patrick Mahomes é... Assim, eu tô pronto para falar que eu acho que o Patrick Mahomes é o quarterback mais talentoso, não tô falando que melhor ou maior, tal, mais talentoso da história da liga. Cara, é foda. Assim, você não pode se dar o luxo de cometer erros jogando contra um time desses. E você não pode se dar o luxo de começar tão devagar quanto o Cincinnati e o Joe Burrow começaram, né? Exato. Até, Paulinho, para acrescentar algumas coisas aí que você falou, né? Essa linha ofensiva do Bengals essa semana e na semana passada era composta por 60% de jogadores reservas, né? Então, bem desfalcada essa linha ofensiva. E aí eu acho que entra muito o coaching e esquema, e óbvio que tem um pouco de talento, assim, talvez essa linha a linha defensiva do Kansas City Chiefs, que jogou esse jogo, é melhor, tem um pouco mais de talento do que a linha defensiva do Buffalo Bills, que jogou o jogo de semana passada contra o Bengals. Mas a diferença de produção é gritante entre um e outro. Enquanto a linha defensiva do Bills não conseguiu muita coisa, essa levou pressão e um time que já não... que também não foi lá tão eficiente correndo com a bola. Então é um negócio mais de esquema, de matchup, é muito coaching.
além do talento, o gap de talento entre a linha defensiva, front seven do Chiefs para o que o Bills tem, não justifica a discrepância em performance das duas linhas defensivas contra o Cincinnati Bengals. Então, parabéns para o Kansas City Chiefs, que conseguiu aproveitar esses buracos, né, e essas lesões, esses desfalques que o Bengals tinha, porque uma semana antes o Bills não conseguiu. E foi isso que aconteceu, entendeu? Então, era os mesmos caras lá jogando e não rolou. Então, acho que tem muito mérito de coaching aí, igual você falou. Eu acho que todo esse jogo da defesa do Kansas City Chiefs, como a gente disse, tem muita gente novata nessa defesa. Eles não têm dinheiro para pagar muitos caras bons, igual outros times têm. Então, os recursos do Kansas City Chiefs, eles estão majoritariamente no ataque do time. É ali que eles colocaram a maior parte dos recursos dele, e é com aquilo que vai levar eles ao campeonato, desde que a defesa não seja uma ameba. Então a defesa não tem lá tanto talento, só que, cara, fez um jogo muito, muito bom contra um dos ataques mais difíceis de se marcar na liga. Não é simples você marcar Joe Burrow passando para T. Higgins e Ja'Marr Chase. A gente já falou aqui em outros episódios como o Bengals é um dos times da liga que tem 2 recebedores número 1. O T. Higgins, ele vai para o último ano de contrato dele, pode ser uma situação onde o Bengals precise até se livrar dele para outro time. Ainda tem, né, a gente está se adiantando muito aqui, mas na próxima off-season, o T. Higgins vai ganhar um contrato novo. E vai ser um absurdo o contrato que ele vai ganhar. Porque ele é um puta de um jogador. E ele ainda assim não é o melhor recebedor do Cincinnati Bengals, talvez. Não sei. Porque o Ja'Marr Chase também é um monstro, entendeu? E aí ainda tem Joe Mixon, enfim. Então, é um ataque muito difícil de marcar. E a defesa do Kansas City fez um jogo absurdo de bom. Absurdo de bom. Então, e muito mérito de coaching. Porque tem bastante peça boa lá, não é que falta talento. Mas não é a defesa mais talentosa do mundo. Não é uma defesa nem de perto tão talentosa como a do Philadelphia Eagles, por exemplo, ou a do San Francisco 49ers, que foi o jogo que a gente viu mais cedo. E eu não sei se Eagles e 49ers fariam um jogo melhor do que Kansas City Chiefs fez na defesa. Se semana, daqui, nesse final de semana, no próximo, o Eagles fizer um jogo defensivo nesse nível, vai ser excelente, assim. Né? Se um dia o Eagles bater de frente com o Bengals aí no futuro, contra esse ataque do Bengals, e fizer um jogo do nível que a defesa do Kansas City fez esse final de semana, vai ser excelente, está ótimo, porque foi uma ótima performance. Então, eu queria acrescentar um pouco nesse ponto, assim, um ótimo trabalho defensivo de Kansas City. E aí, outro ponto só, que é o Travis Kelce, né? A gente tem até um clipe no Instagram, Twitter, sobre o Travis Kelce. Ele é absurdo, assim. É um dos caras que eu acho que a gente aqui não faz nenhuma questão de esconder que a gente acha ele um jogador absurdo, porque ele é. Semana passada a gente estava discutindo ali, em um dos muito off-topics que rolam durante o episódio, a gente estava discutindo se o Travis Kelce é o maior tight end da história da liga. E o nosso consenso, o Paulinho não estava aqui, depois ele pode até dizer o que ele acha, mas nosso consenso é que há debate. E de ter debate, sabendo alguns tight ends que essa liga já viu, já é demais, já é um absurdo, porque teve muito tight end bom nessa liga. E aí tem uma questão que é assim, acho que às vezes falta a gente entender isso, que não é que as defesas elas esquecem que o Travis Kelce existe. Pelo contrário, você pode ter certeza que o Bengals passou a semana inteira, tipo os linebackers, safeties, às vezes um cornerback que pode ter sido falado, se precisar a gente vai ter uns esquemas defensivos que vai acabar caindo, você com o Travis Kelce, você que vai ter que segurar o rojão. Cara, você pode ter certeza que a cada 5 nomes de jogadores 10 nomes de jogador que um técnico do Bengals falava para a defesa dele, 5 eram o Mahomes, 4 era o Travis Kelce, entendeu? Tipo, Mahomes, Kelce. Tem uns outros caras lá. Não é que a defesa do Bengals esquece, nem a do Bengals, né, de qualquer outro time, não é que esses times esquecem que o Travis Kelce existe, é que é simplesmente um mismatch ambulante, né? Onde o cara se alinha em campo, ele é um mismatch, ele tá vencendo quem tiver na frente dele, porque se é zona, ele tem uma inteligência e um entrosamento absurdo com o Mahomes de achar os pontos da defesa em zona, que não tem ninguém, parar lá e ele sabe que o Mahomes vai achar ele.
Se é contra um linebacker, ele é mais rápido. Se é contra um safety, ele é mais forte, ele é mais alto. Então, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. E se colocar no jogo corrido, ele sai te traulitando. Então, é isso aí. É o que tem pra hoje. É que assim, entrando um pouco no debate, né, do melhor tight end de todos os tempos, eu tô com o Thiago, que pra mim o melhor tight end de todos os tempos foi o Rob Gronkowski. Mas eu aceito colocar o Travis Kelce ali numa discussão pra tá ali nos 3, 4, 5 melhores tight ends da história da liga, né? Ele, Gronkowski, Antonio Gates, Gonzalez. O problema é que o Gronkowski tá com medo do Kelce ser maior que ele, então, né? É tipo... Mas é porque é aquela coisa, a gente discutiu isso, né? O Gronkowski, assim, ele acho que o pacote, ele sem dúvida nenhuma, ele é o melhor, tá? Só que ele, entre aspas, bem entre aspas, tá? Ele durou pouco, né? Ou ele durou menos. Porque ele quis sair enquanto ele ainda tem cérebro, enquanto ele ainda pode aproveitar o dinheiro que ele ganhou. Então, assim, o Gronk poderia estar jogando aí fácil. Eu não sei se ele... Essas últimas temporadas. Eu não sei se ele estaria conseguindo jogar, porque... Assim, quando ele jogou nesses últimos anos aí que ele entrou, deu pra perceber, assim, uma falta de motivação. Queda. Não sei, cara, às vezes ele voltou, o corpo do cara... Não, cara, eu acho que o corpo do cara vai se fazendo. O cara passou um ano ele fora mesmo festejando. Ele mesmo falou que, tipo, ele tava saindo de campo, tava mijando sangue, cara. Porra. Mas, cara, assim, vocês são novos, mas vocês devem ter visto a Sessão da Tarde em algum momento curtindo a vida doidado. O cara passou 1 ano e meio curtindo a vida doidado, com a idade que ele tem, o cara boa pinta e tal, não sei o que, com dinheiro e tal, aí de repente fala assim, o Tom Brady voltou, vou voltar também. Aí ele volta, faz o suficiente para ganhar mais um Super Bowl. Imagina então, assim, isso aqui, desculpa, né? Tom Brady em São Francisco, você ter um ataque aí com George Kittle e Rob Gronkowski, Imagina, cara, não ia ter virgem mais na NFC, cara. Puta merda. Ele poderia ser um cara que aparecesse mais se ele fosse mais utilizado no jogo aéreo. Mas enfim, essa é outra discussão. Então, assim, acho que o Gronk foi isso. Ele meio que cansou, foi embora. Ele se emputeceu lá em New England, né? Tanto é que, eu não sei se as pessoas esquecem isso, né? Ele tinha lá os atritos dele com o Bill Belichick. Tanto é que ele chegou a ser trocado numa temporada, só que ele melou o trade, e ele já falou sobre isso. Ele foi trocado para os Lions, e ele falou que se ele fosse trocado ele ia se aposentar, então o trade melou e ele ficou lá e ganhou mais uns 2 ou 3 anéis. Então assim, ele já não estava mais afim, sabe? E é quase, e eu fiz essa analogia no último episódio, assim, ele é o Ronaldinho Gaúcho, dos tight ends, né? Tipo, ele falou, foda-se, cansei, vou viver a vida, vou gastar o dinheiro que eu ganhei e tal. De repente ele voltou, coisa que o Ronaldinho não fez, mas ele voltou, ganhou mais um título e assim, o comprometimento já não era o mesmo, né? E você não vê isso no Kelce, cara. O Kelce, assim, e ele é muito regular, né? Assim, como o Gronk também era, mas eles têm uma idade mais ou menos parecida, não são tão distantes assim em termos de idade os dois, só que o Kelce tá aí e tá com fome. Ele tá com fome. O Gronk quis ir lutar WWE, umas coisas bizarras que o Gronk fez, assim, né? Tipo, agora só voltando, né? E para completar o ponto aí com relação à defesa do Kansas City Chiefs, né? O Spagnuolo, né? Ele, inclusive, eu achei interessante porque se você viu a transmissão americana, quem estava comentando o jogo era o Tony Romo, que foi quarterback do Cowboys. O Spagnuolo foi coordenador defensivo em um Super Bowl do New York Giants. E o Tony Romo falava durante a transmissão que a defesa do Kansas City Chiefs que jogou contra o Bengals durante a temporada regular foi uma defesa que ele falou que foi vanilla, assim. Porque ele falou, olha, ele esconde jogo. Quando ele vai jogar contra os times na temporada regular, que são os times que ele sabe que ele vai enfrentar nos playoffs, ele coloca um plano de jogo que é só pra, tipo, vou te segurar. Porque ele sabe que o jogo que é importante é o jogo dos playoffs. E então ele falou, olha, assim, ele pega, vai mostrar pra você uma coisa que quando ele jogar contra você na temporada regular, e aí quando ele for jogar contra você nos playoffs, ele vai dar pra você o mesmo look,
a jogada vai parecer para você que é a mesma jogada, mas é outra coisa. Né? E então, assim, quando você tem um staff, que, como o Thiago falou no episódio passado, você tem um staff que está lá há muito tempo, todo mundo junto. E Andy Reid é um head coach extremamente experiente, não só é experiente como ele é bom, porque como diz o pessoal do Choque de Cultura, né, com experiências também pode acumular muita burrice. Né, o caso do Andy Reid, ele acumulou muita sabedoria. Então, assim, ó, é um head coach experiente, com muita qualidade, muito inteligente, extremamente criativo. Ele tem como coordenador defensivo dele um cara que é muito inteligente, que tem experiência também, que foi a força por trás de dois títulos, de um título do New York Giants. Inclusive, o título do New York Giants que ele ganhou foi aquela Giant Win, né, que o pessoal fala, né, que o New England Patriots teve 17 vitórias, né, 18 vitórias e uma Giant Loss, né, que foi o ano que eles chegaram no Super Bowl invictos e perderam para o New York Giants. Então, assim, é um cara que ele está acostumado a treinar em jogos importantes, ele já fez não sei quantos milhões de jogos de playoff, o cara sabe o que ele está fazendo ali quando ele está coordenando uma defesa, né? E do lado do Cincinnati Bengals, você tem um coaching staff que ele é, de certa forma, meio inexperiente, né? E, assim, a inexperiência, por si, ela não é uma falha, né? Inclusive, uma das coisas que eu estava vendo sobre essas buscas atuais na NFL, né, dos novos head coaches e tudo mais, né? Uma das coisas que eu vi que eu achei bem interessante foi que um dos owners falou, olha, a gente está indo atrás de treinadores novos porque você também tem que pensar no treinador que ele pode se tornar. Porque você não pode esperar que o cara chegue e já seja o melhor head coach da liga. Mas você está imaginando que ele é um cara que sabe das coisas e você está imaginando que ele pode se tornar um puta de um head coach. E o Zach Taylor, ele, durante essa temporada, para mim, mostrou que ele tem material para isso. Eu, assim como acho que quase todo mundo no podcast, era muito reticente com ele, criticava muito. E ele, para mim, provou durante essa temporada que ele é um baita de um head coach. E eu acho que, assim, esse é um staff que já está lá também há 2 anos, 2, 3 anos, e vão ficar lá, eu acho que por mais algum tempo. Eles vão ter experiência e tudo mais. Então, para mim, assim, a derrota do Cincinnati Bengals, ela foi, claro, para eles é muito triste, né? Mas eu acho que é uma derrota daquelas que eles podem tirar muitos aprendizados. E um desses aprendizados é não ir para blitz contra o Patrick Mahomes. E é um aprendizado que eles precisam ter, porque, tudo bem, o Travis Kelce vai fazer 34 anos na próxima temporada, mas o Patrick Mahomes ainda tem 27, vai ter 28. Eles ainda vão ter que enfrentar o Patrick Mahomes, sei lá, por mais 10 anos. Então, é uma coisa que eles precisam aprender. E eu espero, honestamente, que eles aprendam, porque eu quero ver jogos de muita qualidade nesses próximos 10 anos. 10 anos de Mahomes contra Joe Burrow? Onde que eu assino? 10 anos pelo menos, né? Onde que eu assino? Mas é isso, né? Então, é isso. É um jogo esquisito, estranho, que foi competitivo até o final, e o Chiefs saiu por cima dessa vez, né? Acho que até um fato curioso. Finalmente, o Mahomes ganhou do Joe Burrow, né? Então, o Joe Burrow tinha tido 3 jogos contra o Kansas City Chiefs e ganhado os 3. E aí agora sofreu sua primeira derrota, fazendo com que a gente chegue no Super Bowl, a consagração da temporada, o momento mais aguardado por todos. Quem vai ser o campeão? Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs. Curiosamente, os 2, né, seeds número 1 das suas conferências. Né? Então, os 2 times que fizeram a melhor temporada regular, tiveram descanso na primeira semana nos playoffs, chegam agora à final, né, ao Super Bowl. E aí tem algumas coisas aqui que eu estou interessado nessa partida, que a gente vai ver sem ser esse final de semana no próximo, então a gente tem um final de semana aí de intervalo,
onde a NFL faz algumas festividades, para quem tem interesse, para quem não tem, tudo bem também. A gente tem aí uma semaninha de descanso até chegar no Super Bowl, e eu tenho algumas curiosidades que são, primeiro eu acho, quanto que o Spagnuolo vai conseguir confundir o Jalen Hurts, e toda essa batalha de coaching staffs eu acho muito interessante, porque a gente está em dois lados completamente opostos da moeda, né? Eu diria assim, onde eu quero chegar. A gente já falou bastante essa semana e a semana passada que em Kansas City você tem Andy Reid com Eric Bieniemy, com Spagnuolo, com Dave Tubb no Special Teams, e todos esses caras estão juntos faz um tempão, todos esses caras têm um monte de experiência na NFL como coordenadores ou head coaches, e do lado do Philadelphia Eagles você tem um staff bem jovem, né? Então você tem o Nick Sirianni no seu apenas segundo ano como head coach, sua primeira vez sendo head coach, você tem coordenadores jovens, então são dois lados de um coaching staff dentro de uma mesma partida. Partida essa que, inclusive, vai ser carregada aí de emoções pro Andy Reid, né? Porque ele tem lá a sua história com o Philadelphia Eagles também. Então, eu tô curioso dessa batalha de coaching staffs, principalmente esse defesa do Chiefs contra o ataque do Philadelphia Eagles. E aí, meu segundo ponto de maior curiosidade fica para a defesa a trincheira do Philadelphia Eagles, principalmente a trincheira defensiva, para cima do Kansas City Chiefs. Por quê? O Mahomes deve chegar para esse jogo numa situação melhor do que ele estava agora. Convenhamos que ele jogou essa partida contra o Bengals até que bem debilitado, né? Ele não conseguia apoiar no pé direito se ele precisasse fazer um lançamento contra o movimento do corpo. Então isso limitou ele bastante. Ele deve chegar para o Super Bowl um pouco melhor. Não significa que ele vai estar bom. E a defesa do Eagles tem muito mais potencial de machucar ele do que a linha defensiva do Bengals. Então, estou muito curioso para esse embate da linha defensiva do Philadelphia Eagles contra o Kansas City Chiefs, porque eu acho que o jogo corrido vai ser bem atrapalhado, apesar do Pacheco estar fazendo um ótimo final de temporada, e eles têm muito mais potencial para chegar no Patrick Mahomes do que talvez qualquer adversário que o Patrick Mahomes tenha enfrentado até agora nesses playoffs. Então eu estou bem curioso para essa linha defensiva do Philadelphia Eagles contra o Kansas City Chiefs. E vocês? Eles têm o potencial de fazer o que a defesa dos Bucs fizeram 2 anos atrás no Super Bowl, né? Que é simplesmente não deixar ele respirar com forma em rush, ou seja, sem mandar blitz, como esse podcast já falou desde a primeira semana, que você não joga contra o Mahomes mandando blitz. Agora, vamos ver, né? Mas eu acho que, e a gente estava comentando isso no grupo também, fazendo menção aqui ao Thiago e ao Marcos, que quando você joga com um cara contra o Mahomes, você tem que matar quando você tem uma oportunidade, né? Uma coisa assim meio Júnior Capacete, não sei se vocês lembram dessa frase, quando você enfia a faca, você tem que girar até matar. É mais ou menos isso, os Eagles vão ter que fazer isso, né? Eles vão ter que tentar se aproveitar e matar o jogo se eles conseguirem dominar no começo. Mas é isso, sim. Os Eagles, para mim, são favoritos, tá? Não só pela maior quantidade de talento, mas pela situação física do Mahomes. Agora, se tem um cara que pode vencer essa adversidade toda, é o próprio Mahomes, assim, que ele pode tirar da cartola algumas jogadas bizarras, ou pode pelo menos se manter no jogo para ter a chance, que foi mais ou menos o que ele fez nesse último jogo contra os Bengals, né? É aquilo que a gente falou, o jogo dos Bengals não foi bom, o jogo dele também não foi bom, só que porque ele estava com a perna só, mas ele foi se mantendo, não sofreu turnovers, ou sofreu só um turnover, acho que num fumble esquisitíssimo também, que a gente acabou não comentando, né, um fumble do fantasminha camarada ali, do Gasparzinho, mas ele tem capacidade de se manter no jogo e ter a chance de ganhar, né, mas para mim, os Eagles vão ser favoritos contra os Chiefs desse jogo. Olha, eu falei que eu não aposto contra o Patrick Mahomes, mas que eu não sabia se eu ia aplicar essa lógica. Como eu tenho que dar um palpite, meu palpite é que o Philadelphia Eagles ganha.
Mas por quê? Eu acredito, ao contrário do que o Marcos falou, do que o Lucas falou, eu acho que o matchup mais desfavorável que tem nesse jogo é a linha ofensiva do Eagles contra a linha defensiva do Chiefs. Eu acho que a linha defensiva do Chiefs não consegue parar o jogo corrido do Eagles. E os Eagles vão correr com a bola o jogo quase que inteiro, tentando deixar o Patrick Mahomes no banco. Porque é a coisa inteligente e mais lógica a se fazer. É você não querer que o melhor jogador da liga entre dentro de campo. E o que vai acontecer com isso é que a defesa do Eagles vai estar descansada toda vez que entrar em campo. E a defesa do Eagles tem como jogar contra o ataque dos Chiefs usando 3 corners o tempo inteiro, dedicar alguém para ficar em homem a homem ou dobrar o Travis Kelce o jogo inteiro e não perder quase nada na defesa contra o jogo corrido. Até porque eu duvido que os Chiefs vão para esse jogo para tentar correr com a bola. Porque afinal de contas eles têm o Patrick Mahomes e eles têm o Travis Kelce. Não faria muito sentido. Então, eu acho que o matchup principal tá aí. Eu acho que o Philadelphia Eagles vai para esse jogo para correr com a bola, para passar o carro em cima do Chiefs, fazer esse jogo ser um jogo físico, um jogo de trincheira, que é o que eles fizeram com todo mundo nessa temporada. Basicamente, o jogo do Eagles, ele tende a ser quase que um jogo psicológico, que é do tipo, olha, eu vou bater em você e não tem nada que você possa fazer a respeito disso. E eu acho que, assim, o Chiefs tem. Eles têm o Patrick Mahomes, eles têm como, mas eles vão... Eu acredito que os Eagles vão colocar uma pressão no Patrick Mahomes de que ele vai precisar fazer ponto toda a posse que ele tiver em campo. Porque ele não vai ter tempo de relógio. Não é que os Eagles vão pegar a bola e vão fazer touchdown o tempo inteiro. Não é isso. É que eles vão comer o relógio e o Patrick Mahomes vai precisar pontuar. Toda vez que ele entrar em campo, ele vai precisar pontuar porque senão ele vai acabar ficando atrás no placar. E eu não sei, assim, como eu falei, a defesa do Chiefs tem muito calouro e eu não acho que a linha defensiva tem talento suficiente para segurar um jogo ofensivo, uma linha ofensiva tão física quanto a dos Eagles. E eu acho que essa inexperiência e essa falta de um nose tackle, run stopper, assim, que é uma coisa que está voltando a ser uma necessidade na liga, não ter um jogador desse, pelo menos em grande fase, pode acabar pesando para o Kansas City Chiefs. Então, meu palpite vai no Philadelphia Eagles. Mas, de novo, não vou ficar nada surpreso se o Patrick Mahomes, que é o jogador favorito desse podcast, com razão, resolver que foda-se, eu vou ganhar meu segundo Super Bowl e fizer ponto toda vez que ele encostar na bola. É um jogo muito difícil de se prever, porque ele contraria tudo que você acredita, assim, né? Porque se você acredita em talento, o time mais talentoso é o Philadelphia Eagles, no geral. Mas se você acredita em quarterback, o melhor quarterback é o Patrick Mahomes. Se você acredita em trincheira, é o Philadelphia Eagles, por muito. Só que se você acredita em coaching staff, provavelmente é o Kansas City Chiefs, mas é apertado. Então tem muitas contradições e eu não sei dizer quem vai sair por cima nesse negócio. Porque é isso, assim, eu quero apostar no Philadelphia Eagles. É um time mais talentoso e as trincheiras, eu espero, eu até, Paulinho, né? Eu estou curioso para a batalha de trincheira defensiva do Eagles contra a ofensiva do Chiefs. Porque o inverso, então a linha ofensiva do Eagles, eu sei que ela vai dominar a linha defensiva do Kansas City Chiefs, porque ela dominou todas as linhas defensivas que ela enfrentou nessa temporada, basicamente. Então, é a melhor linha ofensiva da liga. Então, eu sei que essa batalha já está perdida para o Kansas City Chiefs. Me interessa até agora saber o outro lado da moeda. Então, mas ao mesmo tempo, não dá para colocar todas as fichas nessa máquina, porque
do outro lado, cara, você tem Patrick Mahomes, você tem Andy Reid, você tem experiência, e eu acho que isso pesa um fator muito, muito relevante, né? Você tem um Patrick Mahomes com 5 finais de conferência nas costas, indo pro seu terceiro Super Bowl, uma vitória, uma derrota. Você tem Andy Reid, você tem coaching staff que tá lá, que já passou por essa situação N vezes. E em Filadélfia você tem alguns remanescentes ali do time que foi campeão? Sim, mas você tem pouquíssimos. Tem muita gente ali que vai jogar um Super Bowl pela primeira vez. Então, são várias coisas que vão se contradizendo, que vão batendo uma de frente com a outra, e transforma o palpite desse jogo muito, muito complicado. O que eu espero, da forma mais sincera, é que a gente tenha um jogo mais interessante do que foram as finais de conferência. Porque em o quarterback machucou, e eu não quero nem de longe é o que eu quero para esse jogo. Então, a gente quer o Mahomes e Jalen Hurts o jogo inteiro, inteiros, por assim dizer. E no o outro jogo foi um jogo muito estranho, né? Chiefs e Bengals foi um jogo muito estranho, com o Mahomes mancando. Então, tem como a gente ter um Super Bowl normal? Não, né? Porque isso não existe. Isso nunca vai existir. Mas eu espero que seja um jogo melhor do que foram as finais de conferências. E, para não falar que eu fiquei em cima do muro e não fiz aposta nenhuma, eu vou apostar no Kansas City Eagles. Mas assim, aí é tirar o isso corpo, tudo que você falou vai depender. Isso tudo que você falou vai depender muito da condição física do Mahomes, cara. Porque assim, que vocês falaram, os Eagles têm condição de pressionar ele o tempo todo. Só que ele só vai conseguir sair da pressão se ele tiver mobilidade, né? Nesse último jogo ele só andava pro lado direito, ele não dava nunca corte, ele nunca escalava o pocket para a esquerda, porque ele não conseguiria firmar a perna no chão, a perna de apoio, ele não conseguiria fazer com que a perna direita dele fosse a perna de apoio para ele jogar contra o movimento do corpo. Então assim, se ele não tiver conseguindo se movimentar suficientemente bem, eu não acho que ele vai escapar da pressão. E aí é o que o Paulo falou, os Eagles vão correr, eles têm um jogo corrido muito potente, do qual faz parte o Jalen Hurts, porque ele corre bem com a bola, né? Então eles vão ficar mais tempo com a bola, vão ocupar mais tempo de relógio. Então assim, se o Patrick Mahomes não tiver mobilidade suficiente para sair dessa pressão que os Eagles vão fazer, porque eles têm condição de fazer, porque eles têm uma trincheira muito forte, para pontuar em basicamente todo o drive que ele tiver, e manter o jogo vivo, a chance do jogo ser chato, ser um Seahawks e Broncos de 2013, pode ser? Seahawks e Broncos de 2013, 14? Foi tipo 55-3. Aquele que o primeiro lance do jogo é um snap do center do Broncos na endzone que já vira um safety. Enfim, a chance de se o Mahomes não estiver bem fisicamente, a chance do jogo ser chato é grande. Meu ponto é esse. Ainda que mesmo assim eu não desconsidere a chance dele eventualmente tirar alguma coisa da cartola. Mas eu acho que é isso. O jogo ser legal passa pela condição física minimamente aceitável do Mahomes. Eu queria trazer aqui uns pontos bem interessantes sobre essa partida, né? Primeiro, a gente já falou aqui bastante, né, sobre a experiência do coaching staff do Philadelphia Eagles, do Kansas City Chiefs. E o Philadelphia Eagles, o Nick Sirianni, head coach, tem 41 anos. O Michael Clay, que é o Special Teams Coordinator, tem 31 anos, é mais novo que eu, né? O Lucas falou que eu denunciei minha idade, o Michael Clay é mais novo que eu. O Jonathan Gannon, que foi cotado para ser head coach do Houston Texans, que é o coordenador defensivo, ele tem 40 anos, né? Recentemente completou 40 anos. E o Shane Steichen, que está sendo cotado aí para ser head coach do Indianapolis Colts, tem 37 anos de idade. Ou seja, todos eles são extremamente novos. O Nick Sirianni, ele começou a carreira dele na NFL no Kansas City Chiefs. Então, para ele, tem ali um temperinho especial para essa partida, assim como tem para o Andy Reid, que foi treinador do Philadelphia Eagles por mais de 10 anos. E, além disso, eu acho que a gente ainda não falou, que o duelo mais importante dessa partida é uma partida entre irmãos. É a primeira vez que nós temos 2 irmãos disputando um Super Bowl.
como jogadores. Já tivemos como head coaches, que foi o Harbaugh Bowl, né, entre o Jim e o John Harbaugh, alguns anos atrás. Dessa vez nós temos o Kelsey Bowl, que é entre Jason Kelce e Travis Kelce. Então, esses são fatos bem inúteis, mas curiosos dessa partida. E eu vou gostar muito de assistir o podcast dos irmãos Kelce depois dessa partida. Vai ser bem interessante. Eu não sei se eles vão conseguir gravar, porque um dos dois vai estar completamente bêbado no dia da gravação ainda, né, de comemoração. Mas, realmente, né, já tem uma pessoa campeã do Super Bowl e é a mãe dos caras, né? Essa aí já venceu o Super Bowl aí de qualquer jeito. Dois irmãos aí que têm sido peças muito importantes na publicidade da mídia também, né? Então, dois caras aí que aparecem bastante, que são bem extrovertidos. Aí quem tá com o inglês em dia, vale a pena dar uma analisada no podcast dos caras, ouvir o podcast dos caras. Tem muita gritaria, tá? Então, ouve com o fone no baixo, ou se prepara, porque eles dão uns berros do nada, assim. Não, mas é genial. O episódio mais genial é o episódio que sucedeu o jogo de KC contra os Chargers. Porque tem um lance que o Devin James pega o Travis Kelce assim num negócio de luta livre e joga ele no chão. E o irmão dele, sacaneando ele, fala assim: velho, como que aconteceu isso com você? Você pesa 5 vezes mais do que ele. Né? Seu bosta, tipo... É bem engraçado, assim, eles ficam se zoando bastante e é bem divertido esse podcast deles. Tem bastante discussão off-topic também, piores do que as nossas, bem piores, né? Então, é um negócio que vale a pena escutar. E aí, eu acho que quem vai sair feliz é o Kelce Center, Jason. Eu acho que vai dar a Philadelphia Eagles aqui também, mas, cara, de 0 a 10, sendo 10 muito confiante no meu palpite, 0 nada confiante, eu estaria nos 3. Então, assim, e só um adendo, né? Quem que o Thiago apostou mesmo? O Thiago que não conseguiu participar hoje, mas a aposta dele é... Eu quero dizer uma coisa, o Thiago falou pra gente no grupo, né? Eu vou até aqui abrir o grupo e vou ler as mensagens... Entre aspas, vou ler aqui a mensagem do Thiago, abre aspas, tá? Cadê? Paulinho... Se eu estivesse no programa, eu apostaria nos Eagles. Esse é meu take. Eu não lembro de um time tão dominante em tantas fases do jogo. Eu não lembro de um time que domina os adversários na defensive line, na linha ofensiva, na secundária, no grupo de recebedores, no quarterback, tudo ao mesmo tempo. E o outro, se quiser, fecha aspas, abre aspas de novo. Se quiser outro take, o Mahomes é o melhor jogador que eu vi jogar. Apostar contra ele é uma puta burrice. E aí eu perguntei pra ele, e mesmo assim você tá aqui apostando nos Eagles? Ele falou simplesmente, é o que eu diria no episódio. Então tá aí, né? Nosso querido Thiago vai apostar no Philadelphia Eagles. Ou seja... Ele segue a mesma lógica que eu também, que... ou seja, Chiefs campeão do Super Bowl, né? Ou porque seja... a tradição desse grupo é que a zica é infalível. Não, a gente principalmente tem um amigo, palpite do Thiago. A gente tem um amigo em comum aqui, todos nós. Um dia a gente ainda vai trazer ele aqui para esse podcast. Brunaldo? Ele, assim, eu vou trazer o Brunaldo aqui e assim, toda coisa que o Bruno falar, tá? Vocês apostem o contrário, que vai acontecer o contrário. O Bruno, ele é a pessoa mais zica que existe no planeta Terra. Uma coisa impressionante, cara. Mas é isso, dado o histórico do Thiago nas apostas aqui no podcast esse ano, se ele tá com o Philadelphia Eagles, parabéns Kansas City Chiefs por mais um Super Bowl. Esse foi mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, disponível sempre nas principais plataformas de podcast que você vai conseguir ouvir, então Apple Podcast, YouTube, Spotify, Amazon, Google Podcasts, enfim, tá em todo lugar. E nas redes sociais a gente está em @IncompetenteNFL, tanto no Twitter quanto no Instagram, segue a gente lá, comenta o que você achou do episódio e, principalmente, a gente espera que você tenha se divertido com o nosso episódio de finais de conferência, previsão do nosso Super Bowl e a gente se vê no nosso próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.